Chegando aqui no sítio Preguiçoso, essa rota agora eu vou fazer no sítio Jardim. Vou pedir desculpa aí pelo áudio, mas eu esqueci de ligar o microfone e acabou que não captou nada. Captou só alguns ruídos que é do próprio microfone da câmera, mas não ficou legal. Então aqui para chegar no sítio Jardim tem três opções. Tem esse primeiro aqui, entra aqui à direita, assim que chega no sítio Preguiçoso. Tem essa primeira entrada aqui à direita. Aí depois tem pela Serra do Cavalo e tem também pelo Alto da Boa Vista. Então aqui no sítio Preguiçoso, primeira entrada à direita. Então nesse dia que eu fiz aí esse trajeto, tinha chovido na parte da manhã. Aí a casa de um rezador bem conhecido aí do sítio Preguiçoso. E aí desci sentido sítio Jardim. Tem uma paisagem bem bonita, é uma região que tem muito sítio de bananeira, manga e outras coisas mais. Então dá pra ver que aí tem uma variedade de fruteiras, desde jaca, manga, caju e aí por diante. Eu tive um pouco de dificuldade nesse dia aí, por conta da lama, mas deu para ir tranquilo. Aí eu comentei sobre essa roça aí desse rapaz, que é bem íngreme, é uma ladeira que até eu comentei que ele trabalha quase que em pé, não precisa se abaixar para limpar. E sigo aí em sentido Sítio Jardim. Aí foi a primeira parte que eu senti dificuldade. Aí tem algumas pedras, no vídeo não dá pra ver, mas tem algumas pedras que arrastaram na parte do pedal do freio. Quando pisa, ele abaixa, como a bisa é baixinha, aí chegou a arrastar nas pedras. Mas deu pra passar tranquilo. Tirei o pé do freio traseiro e fiquei segurando somente com o dianteiro. Nesse trecho aí, encontrei um ninho bem característico aqui da região. Alguns dizem que é ninho de crispim, mas dando uma pesquisada aqui com o pessoal mais velho aqui da região, segundo eles não é de crispim. É um pássaro um pouco diferente, que aqui tem outro nome, mas eu vou deixar aqui a imagem dele.
Faltou a pássaro que falei, é o João de Pau, o João Graveto e aí por diante. Neste trecho aí, quando chega à direita, já tem as primeiras casas que já são do povoado Círio Jardim. E desse sentido, a parte onde tem uma baixa, onde fica outras casas do jardim, a escola, que agora está abandonada, não tem aluno suficiente, e aí transferem para outro local. Essa parte é um corredor bem bonito, estava muito liso também, como não pega quase sol aí, demora muito a enxugar, estava muito liso nesse dia. Inclusive um carro tentou subir aí, não conseguiu. Tinha as marcas ali de um trator que veio retirar esse carro. Aí nesse trecho estava tentando captar a imagem do sol entre as árvores. E aí, logo após aí essas imagens do sol entre as árvores, chega aí na casa um senhor bem conhecido da região, que já chegou a falecer, mas era comerciante de farinha, feijão, gado, então era bem conhecido, bem influente, mas infelizmente chegou a falecer, deixou aí sua casa abandonada, aí a casa de Cício Domingo. E aí já a parte baixa da Serra do Cavalo, onde fica a baixa do jardim, onde tem as fontes, uma fonte bem importante que é o Barreiro de Joaquim Antônio. Então, daí que há muitos anos atrás a Serra do Cavalo toda tirava sustento de água para animal, para uso pessoal, para tudo. Então tudo saía daí nessa parte baixa, que é onde acumula mais água, e aí tem algumas fontes de mineração.
E logo após, aí à frente, no caso, já como eu disse, a referência dos povoados, ia colocar com igreja, escola, algo assim que tenha uma referência. Logo aí na frente tem a escola, o sítio Jardim, já disse está abandonada por falta de aluno. O pessoal daí leva seus filhos para o Batuque. E aí, como é uma escola muito seriada, ficou inviável o funcionamento. Escola muito seriada, não tem muito aproveitamento. E aí decidiu-se que era melhor manter a escola fechada do que funcionando. Então é um lugar que ainda tem muita mata virgem, que está com muito tempo que foi mexida. Então fica um lugar bem bonito. E aí, mais na frente, já tem a escola. E tem uma igrejinha também, que foi uma das primeiras igrejas da Serra do Cavalo. Então, as festas que tinha de novenários era tudo aí. E aí, essa aí é a escola. Como eu disse, está abandonada, tem cachorro ali. Sei lá, o pessoal trocou um cachorro ali, não sei por que motivo. Mas enfim, aí a sentido direito, ficava já no sentido Alta Boa Vista e dá sentido aos povoados. No caso ali, esse é um lugar que tem Saco do Jardim e aí por diante. Essa igreja aí é de 1911. Foi uma das primeiras igrejas da Serra do Cavalo. Antes de fazer a matriz lá do centro de Nossa Senhora Aparecida, era tudo aí nessa igreja. Essa aí é a entrada principal, Sítio Jardim, um andar no caso, né? É a parte de baixo. E mais acima tem outra entrada, que aí leva a maioria das casas que tem no Sítio Jardim. Então, um lugar bem pequeno, tem acho que 30 a 40 casas no máximo. E aí também do lado direito fica a outra entrada. E aí mais acima, que é onde começa, e aí fica outra entrada da maioria das casas do Sítio Jardim. E logo acima fica o campo de pipa. E aí já encerra essa parte do Sítio Jardim.